Hoje nós vamos falar sobre o filo cordata. É um filo que inclui protocordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São cerca de 54 mil espécies. E nesse cladograma a gente consegue ver as relações filogenéticas e as novidades evolutivas que surgiram ao longo da escala dos cordados. Então, inicialmente, a presença de vértebras, né, que são ossos curtinhos, que vão dar a aparência da coluna uma aparência segmentada. O surgimento da mandíbula, que aqui está chamando a atenção de que constitui a chave do êxito dos vertebrados, já que essa mandíbula ela permite uma maior diversificação de alimentos e também do sistema digestório e uma forma tanto de ataque quanto de proteção para esses animais. Os cordados são animais tetrápodes, o que facilita o deslocamento no ambiente terrestre. A presença de um anexo embrionário, que é o âmnio, que vai evitar a desidratação do embrião e vai permitir que o embrião fique abrigado de choques mecânicos. E nas aves, o surgimento de penas, que tem tanto a função de isolamento térmico, quanto é uma adaptação ao voo, já que deixa o corpo desses animais mais leves. E nos mamíferos, a presença de pelos, que também estão relacionados ao isolamento térmico. Nesse outro cladograma, a gente consegue perceber os 3 subfilos que fazem parte do filo cordata: os vertebrados ou eucordados, os cefalocordados e os urocordados ou tunicados. Os vertebrados, eles são divididos em agnatos e gnastotomatos. Os agnatos são os peixes, né, que também são chamados de ciclostomados, que não têm mandíbula. Então, eles têm essa boca circular característica. Já os gnastotomatos, eles incluem a superclasse peixes, onde nós temos os condrictes, né, que são os peixes cartilaginosos, e os osteíctes, que são os peixes ósseos, e a superclasse tetrápoda, onde nós temos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O filo cordata, o nome vem de chorda, né, corda, que é uma palavra latina. Nós já vimos, né, são cerca de 54 mil espécies, e nós temos 2 grupos: os protocordados, onde nós vamos ter os urocordados, como as ascídeas, e os cefalocordados, como os anfíoxos. E o grupo dos vertebrados ou craniados, com coluna vertebral e crânio com encéfalo. Como características gerais, nós poderemos citar a assimetria bilateral, corpo dividido em 2 metades simétricas, presença de 3 folhetos germinativos, sendo que a mesoderme reveste a cavidade interna do corpo, que é o celoma. O blastóporo dá origem ao âmago, então somente os cordados e os equinodermos são animais que são deuterostômios, todos os demais são protostômios. Sistema digestório completo e o sistema circulatório é fechado. Tem segmentos formando o corpo, né? Temos metâmeros diferentes, e como novidades evolutivas nós temos a presença pelo menos em uma fase, né, do ciclo de vida, as seguintes características: a notocorda, a cauda pós-anal, o tubo nervoso dorsal e as fendas faríngeas ou branquiais. Nessa imagem a gente consegue perceber essas características que são exclusivas. Então, aqui primeiro a notocorda, né, que é um eixo de sustentação, vai ser um bastão flexível onde nós vamos ter inserção da musculatura. Temos essa estrutura, ela tem origem na mesoderme. A segunda característica, a cauda pós-anal, que auxilia a locomoção, é uma projeção do corpo além do ânus. Ela pode ou não permanecer no animal adulto. Terceira característica, o tubo nervoso, né, ou neural dorsal, vai se estender pelo corpo do animal e é onde vai ficar abrigado o sistema nervoso. E as fendas branquiais ou fendas faríngeas, que se fecham durante o desenvolvimento dos animais que sejam pulmonados. Elas só vão permanecer nos animais apáticos que apresentam respiração branquial. Aqui um outro cladograma mostrando, né, aqui a contagem de tempo, né,
e todos os grupos que formam os cordados, aqui o ancestral em comum, tá? Então mostra que eles surgiram há mais ou menos 450 milhões de anos atrás. Então, o primeiro subfilo é o subfilo Urocordata. O exemplo que a gente está vendo aqui é da assídia, essa aqui é a fase larval desse animal. A assídia, né, os urocordados, eles só têm a notocorda na cauda. E ela só é presente na fase de larva, tá? Então a notocorda é bem reduzida. Esses animais são animais que são marinhos, não possuem coluna vertebral nem crânio, e eles têm como característica a presença, a gente vai ver aqui na fase adulta, né? Aqui já é um animal que é séssil, é um animal fixo, ele é bem semelhante à esponja. Tá? Na fase adulta, a assídia ela não apresenta a notocorda, né? São animais bem pequenos e que apresentam, né, a característica que eu ia falar de característica é a presença de uma túnica que reveste o corpo, e ela é formada de uma proteína e um polissacarídeo que é semelhante à celulose. Então vai dar bastante resistência a essa túnica. E são animais que são filtradores. Os cefalocordados também são animais marinhos, são bem pequenininhos, né? Em média eles têm 5 centímetros, mas podem atingir até 15 centímetros. E nesses agora, a notocorda ela vai percorrer todo o corpo, desde a cabeça até a cauda. Esse animal aqui é o anfioxo, e ele já tem o corpo assim, nesse formato que é mais lanceolado. O terceiro subfilo, que são os craniados, ele representa o maior grupo, né? Tem cerca de 45 mil espécies, do total de 54 mil. A notocorda vai ser substituída posteriormente pela coluna vertebral, né? Eles vão ter também o crânio, que pode ser ósseo ou cartilaginoso, e vai dar proteção ao sistema nervoso. Além disso, eles têm um endoesqueleto, que é um esqueleto interno. Isso vai permitir com que esses animais tenham um porte maior. Primeiro grupo que nós vamos estudar são os peixes. Então, eles pertencem ao reino animal, filo cordata, subfilo vertebrata. Pertence à superclasse peixes. Como características gerais, nós podemos falar sobre a respiração branquial, embora existam alguns peixes que são chamados de peixes pulmonados. Eles vão usar uma estrutura que é a bexiga natatória para respiração, mas a maioria tem respiração branquial. As brânquias facilitam a retirada de oxigênio da água. A excreção pode ser tanto de amônia quanto de ureia. No caso dos peixes, que são os peixes cartilaginosos, eles vão fazer a excreção de ureia. Os peixes ósseos vão fazer a excreção de amônia. O sistema digestório é completo. Eles apresentam uma estrutura chamada linha lateral, que é um órgão sensorial, vai permitir a percepção de vibrações na água, então auxilia o animal na defesa. O coração dos peixes apresenta apenas 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, só que ele não tem mistura de sangue arterial com venoso. No coração dos peixes só passa sangue venoso, tá? Então a circulação é do tipo fechada, porque é dentro de vasos sanguíneos, e simples. O sistema nervoso é ganglionar, e eles têm um formato que é o formato hidrodinâmico, para facilitar o deslocamento na água. São animais que não controlam a temperatura corporal, são ectotérmicos. Aqui as escamas e as glândulas de muco também estão relacionadas à natação, e as nadadeiras, né, que vão dar agilidade a esse animal. A glândula de muco, né, o muco, se a gente pegar o peixe, a gente vê que ele é bem escorregadio. Ela vai facilitar o deslocamento porque esse muco diminui o atrito com a água. E em alguns grupos a presença da bexiga natatória. A bexiga natatória é uma espécie de bolsa que fica com ar.
e vai ser, essa quantidade de ar pode ser controlada pelo animal, né, pelo sistema circulatório do animal, já que é bastante vascularizada. Quando essa bolsa está cheia de ar, o que vai acontecer? O peixinho vai ficar mais leve, né, vai ficar menos denso e ele consegue vir mais para a superfície. Quando a bexiga está vazia, né, ele contrai e elimina o ar, né, esvaziando a bexiga, ele vai se tornar mais denso e vai afundar. Então, com isso, ele consegue regular a profundidade onde ele está. Na maioria dos casos, eles têm reprodução sexuada, né, são animais dioicos, né, de sexos separados, ovíparos com fecundação externa. Aqui nessa imagem a gente vê a circulação, né, que é simples, o coração com as duas cavidades, o átrio e o ventrículo, e a coloração azul indicando que só passa sangue venoso pelo coração dos peixes. Quanto à sistemática, nós temos dois grupos, né, os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos são os condrictes. Nós temos nesse grupo os tubarões, as raias e as quimeras. E no grupo, né, na classe dos osteíctes, o esqueleto é ósseo. Esse grupo é bem maior, né, cerca de 95% do total das espécies. Segunda classe que nós vamos estudar são os anfíbios. Os anfíbios, a gente pode ver que essa classe é dividida em três ordens: os ápicos ou geminofionos, os anuros e os urodelos ou caudados. O nome anfíbio significa vida dupla, né? Por que disso? Porque nós vamos ter no ciclo de vida duas fases: uma fase que é aquática, que é a fase larval, que ele é conhecido como girino, e a fase adulta, que o animal é um animal terrestre, só que ele não consegue viver em ambientes extremamente secos. Isso porque o animal adulto ainda depende da água tanto para a reprodução quanto para manter a pele úmida. O adulto, ele tem respiração pulmonar, só que esse pulmão não é totalmente eficiente, não consegue todo o oxigênio que ele necessita. E aí ele vai ter que complementar com a respiração através da pele, que é a respiração cutânea. Entre a fase de larva e a fase adulta, o animal vai passar por metamorfose e vai adquirir uma série de adaptações para esse novo ambiente em que ele vai viver. Como características gerais: a pele úmida, né, fininha, que permite as trocas gasosas. Em alguns anfíbios a gente vê a presença de glândulas de veneno, que são chamadas paratóides, ficam no dorso do animal. Como eles não têm um órgão inoculador, eles vão ser animais venenosos. O sistema digestório é completo, só que termina em cloaca, né? A cloaca é uma abertura que vai dar, que serve para três funções, né? O sistema excretor, o sistema digestório e o sistema reprodutor. A respiração, ela depende do tipo de ambiente em que o animal se encontra. Então, na fase adulta é a respiração cutânea, complementando a respiração pulmonar, e na fase de larva nós vamos ter a respiração branquial, já que eles são animais aquáticos. O sistema circulatório, o coração é formado por 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Então o sangue sempre circula dentro de vasos, é circulação fechada. Ela é dupla, já que o sangue passa 2 vezes pelo coração, só que como ele só tem um ventrículo, nós vamos ter mistura de sangue arterial com o venoso. Então a circulação vai ser incompleta. A excreção é feita por rins mesonéfricos e aí varia, né? Na fase de girino, que é a fase de larva, a excreção é de amônia. Na fase adulta é a excreção de ureia. O sistema nervoso é mais desenvolvido do que o dos peixes. Nós vamos ter 10 pares de nervos cranianos e 10 pares de nervos raquidianos. Então, vamos ter um sistema nervoso já com uma região cefálica e com a presença de nervos. Quanto à reprodução, a reprodução é sexuada, a maioria é dioica e ovípara. Só que esse ovo ele não tem uma casca, é uma espécie de gelatina que envolve o ovo.
e a fecundação é externa. Nessa imagem a gente vê o ciclo de vida dos anfíbios, onde a gente tem aqui o que a gente chama de amplexo nupcial. Eles não fazem cópula, o macho só fica no dorso na fêmea, vai comprimir o abdômen dela, ela vai liberar os ovos na água, ele libera os espermatozoides e ocorre a fecundação, por isso a fecundação é externa. Aqui, ó, o ovo, que é envolvido por uma cápsula gelatinosa. O embriãozinho ele vai passar pela metamorfose até originar o indivíduo adulto. Quanto à sistemática, nós temos 3 grupos, né? 3 ordens. O primeiro é dos anúrios, a palavra anúrio significa sem cauda. Nós temos os sapos, os rãs e as pererecas, né? São animais que são saltadores, cujas larvas são chamadas de girino. É nesse grupo que nós temos as glândulas paratóides, né, nos sapos, que vão produzir substâncias tóxicas. E os membros, eles têm um corpinho mais curtinho, né, e os membros são adaptados ao salto, ou para caminhar, ou para nadar, ou para escavar. Nesse grupo dos anúrios é que a gente tem a maior parte cerca de 90% do total de 6.000 espécies de anfíbios que são conhecidas. O segundo grupo é o grupo dos urodelos, tá? Aqui a gente vê o exemplo da salamandra. Os urodelos são animais que vão apresentar o corpo alongado e com uma cauda comprida, né? Que vai permanecer no animal adulto. Eles vivem principalmente no hemisfério norte. Os 4 membros eles já são adaptados para caminhar ou para nadar. O terceiro e último grupo são os gimnofionos ou ápodes. Ápode significa sem pata, né? Então a gente vê aqui a cobra cega ou Sicília, né? Que era aquele último exemplo que a gente estava vendo. E elas não são totalmente cegas, na verdade elas têm uma membrana que reveste o olho, né? Ou esses olhos estão ausentes e já tem o corpo vermiforme. Outra classe é a classe dos répteis. Nos répteis, aqui nós temos a filogenia, né? Nós temos as ordens dos crocodilianos, quelônios, esfenodontes, que só tem uma espécie, que é a tuatara, e os escamados, que são divididos em 2 subgrupos, né? Que são os ofídeos e os lacertídeos. Esses animais são os primeiros animais a conquistar definitivamente o ambiente terrestre, né? Nós vimos que os anfíbios, eles ainda dependiam de água para fecundação e para respiração. Esses não, eles já conquistam definitivamente o ambiente terrestre. Para isso, eles têm uma série de características, né, ou adaptações para esse ambiente terrestre. Então, a primeira que a gente está vendo aqui é uma pele que é impermeável, ela é uma pele que é queratinizada. Esses animais são animais que não controlam a temperatura do corpo, né? Eles são ectotérmicos, mas isso não tem a ver com a questão das adaptações, né? Desculpa. Então, a pele queratinizada é a primeira característica ou primeira adaptação ao ambiente terrestre. A respiração exclusivamente pulmonar. O ovo já não tem uma cápsula gelatinosa, é um ovo com casca, e esse ovo é um ovo grande, que vai permitir a proteção do embriãozinho. E nós temos como excreta o ácido úrico. O ácido úrico é uma substância que é muito menos tóxica e que requer uma quantidade muito menor de água para ser eliminada, o que é bom, já que o ambiente terrestre não tem tanta água assim disponível. Como características gerais, nós temos a pele impermeável, né, que eu já falei. Eles são ectotérmicos, não controlam, assim como os anfíbios, a temperatura do corpo internamente. O esqueleto já é completamente ossificado e o sistema digestório é completo. A respiração é exclusivamente pulmonar. Os pulmões não são como os dos anfíbios, eles são bem desenvolvidos, tá? Conseguem todo o teor de oxigênio que o animal necessita.
O coração, ele também, na maioria dos grupos, apresenta 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Somente nos crocodilianos nós temos 4 cavidades. Mas embora nos crocodilianos nós temos 4 cavidades, ainda há mistura de sangue arterial com o venoso, porque existe uma pequena abertura, que é o forame de Paniza, que vai permitir essa mistura de sangue arterial com venoso. Então eles têm circulação fechada, dupla e incompleta. A excreção de ácido úrico é feita por rins metanéficos. A reprodução é sexuada. Esses animais são animais de sexos separados. Em sua grande maioria eles são ovíparos, mas existem também espécies ovovivíparas, como o caso dos lagartos e das cobras, e também espécies que são vivíparas. O desenvolvimento desses animais é um desenvolvimento que é direto. O sistema nervoso é mais desenvolvido que o dos anfíbios, o sistema sensorial também é bem desenvolvido, e quero destacar 2 órgãos: o órgão de Jacobson e a fosseta loreal. O órgão de Jacobson é uma estrutura que fica no palato, na parte posterior da boca, é um órgão de quimiorrecepção. Já a fosseta loreal ou fosseta lacrimal, ela é um órgão de termorrecepção. Então o animal ele percebe o calor da presa, para poder fazer a captura dessa presa. Ele usa essa estrutura que é a fosseta loreal. Essa imagem eu coloquei para vocês terem uma ideia de como evoluiu o sistema circulatório ao longo da escala evolutiva dos cordados. Então, nos peixes nós temos 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, somente sangue venoso. Nos anfíbios nós já temos 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, só que temos mistura de sangue arterial com o venoso. Aqui é a mesma coisa nos répteis, com exceção dos crocodilianos, que é esse coração aqui que está mostrando, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Só que tem uma estrutura, que é o forame de Paniza, que vai permitir ainda a mistura de sangue arterial com sangue venoso. E nas aves e mamíferos é que nós temos as 4 cavidades completamente separadas, os 2 átrios e os 2 ventrículos. A gente consegue perceber aqui que do lado direito do coração só vai passar sangue venoso e do lado esquerdo apenas sangue arterial. Quanto à sistemática, nós temos os quelônios, textudines aqui. Os quelônios, eles têm placas ósseas recobrindo o corpo, são animais que não têm dente, e essas placas ósseas vão formar o casco e o plastrão. Rincocefalia, só tem uma única espécie, que é a tuatara, que é uma espécie que é característica da Nova Zelândia. Temos os escamados, que nós vimos que eles são divididos em lacertílios, onde nós temos as lagartixas, as iguanas, o dragão de Komodo, a cobra de vidro, e temos os ofídeos, que são as serpentes. Esses escamados, eles têm escamas epidérmicas. E por último nós temos o grupo dos crocodilianos. Os crocodilianos, eles têm escamas formadas por placas ósseas. Nesse grupo nós temos os jacarés, os crocodilos e os gaviais. Próximo grupo é o grupo das aves. Características gerais. Nós temos os membros anteriores. Assim como nos répteis tinham adaptações para o ambiente terrestre, as aves elas vão ter adaptações agora para o voo. Então elas vão ter os membros anteriores transformados em asas e outras características que são adaptações ao voo. Seria o formato aerodinâmico, a presença de penas recobrindo o corpo, os ossos pneumáticos, que são ossos cheios de ar para dar leveza, a visão e o cerebelo, que é um órgão de equilíbrio bem desenvolvidos, o osso externo, que é o osso que nós temos no peito, ele é em formato de quilha,
A musculatura peitoral é bem desenvolvida, né, hipertrofiada, e eles não têm dentes nem bexiga. Tudo isso características que seriam para tornar o corpo mais leve e adaptá-los bem ao voo. Existe uma glândula chamada uropigial, que fica na cauda. Ela produz uma substância oleaginosa que a ave passa nas penas para impermeabilizar essas penas. Temos também a siringe, que é o órgão de canto. Esses animais, eles controlam internamente a temperatura do corpo, portanto, eles são endotérmicos. A pele é seca, com a presença de queratina. O sistema digestório é completo, mas também termina em cloaca. Devemos chamar atenção também para a presença do papo e da moela nesse sistema digestório. O papo está ligado ao armazenamento e a moela à trituração desse alimento, já que o animal não tem dentes. A reprodução é sexuada com desenvolvimento direto. Os animais têm sexos separados e agora a fecundação é interna, né? Os ovos têm casca rígida e têm anexos embrionários. E o sistema nervoso é ganglionar e o sistema excretor, né? A excreção é feita através de rins metanéficos, tá? Eles excretam ácido úrico, que é um excreta que é pouco solúvel e que tem pouca toxicidade, né? Isso constitui uma economia de água para essas aves. Aqui nós conseguimos observar, ó, os sacos aéreos, que são projeções dos pulmões, né? Que vão permitir com que os ossos fiquem cheios de ar. E aqui o órgão do canto, que é a siringe. Nessa outra imagem, a gente percebe todas as adaptações ao voo, né? As penas, os membros anteriores transformados em asas, a musculatura peitoral bem desenvolvida, inserida nesse osso externo no formato de quilha, que ajuda a cortar o ar durante o voo, o cerebelo, que vai dar mais equilíbrio, né? A presença dos sacos aéreos e dos ossos pneumáticos. Quanto à classificação, nós temos dois grupos. Temos as aves que são classificadas como ratitas, elas não voam, né? Elas não apresentam o osso externo com formato de quilha ou carena. Então essas aves ratitas, elas vão ter as asas reduzidas ou ausentes. A musculatura dos membros posteriores não são bem desenvolvidos. São bem desenvolvidos e vão permitir com que elas corram bem, né? Como exemplos, nós temos a ema, o avestruz, o casuar, o kiwi e o emu, que é australiano. Já as aves que são ratitas, elas têm o osso externo em formato de quilha ou carena, então elas vão ter possibilidade de voo, né? Apresentam asas bem desenvolvidas. E como exemplo, né, os passarinhos que a gente conhece, periquito, coruja, gavião, tucano, pinguim, urubu, tá? O último grupo são os mamíferos. Se acalmem que nós estamos chegando ao fim, tá? Os mamíferos constituem cerca de 5.000 espécies. Eles estão adaptados a praticamente todos os hábitats, né? Principalmente em ambiente terrestre, e eles têm uma série de características, né? Primeiro, sistema digestório completo, como os demais, né? Aqui, ó, a variedade de tipos alimentares, controlam a temperatura internamente, né? Eles são animais endotérmicos. O sistema respiratório, eles vão ter apenas respiração pulmonar. O sistema cardiovascular, ele é formado por um coração que tem 4 cavidades, é tetracavitário, né? A circulação é fechada, dupla e completa, assim como nas aves, porque não tem mistura de sangue arterial com sangue venoso. A excreção é de ureia, né? Essa já requer uma quantidade maior de água para ser eliminada,
e é feita através de rins que são os rins metanéficos, onde a gente observa também as vias por onde passa a urina, que são as vias urinárias. O sistema nervoso nesses animais é bem desenvolvido, se a gente fizer uma comparação com os demais grupos. A reprodução, nós temos animais que são dioicos, com fecundação interna. A maioria tem desenvolvimento dentro do corpo da fêmea, né, o desenvolvimento que é interno, e produzem leite para a nutrição dos filhotes. Como características exclusivas, nós temos as glândulas mamárias, o diafragma, que é o músculo que a gente tem separando a cavidade torácica da cavidade abdominal, que está relacionado à respiração, e os anexos epidérmicos, como unhas, tá? Garras e os pelos. Quanto à sistemática, nós temos o grupo que é chamado de eutéria ou placentário. Esse vai ter uma placenta que vai permitir a troca de nutrientes entre a mãe e o feto. Nesse grupo, os animais, né, os filhotinhos, eles nascem completamente formados, tá? São animais que são vivíparos. O segundo grupo é o grupo dos marsupiais ou metatéria. Nesse grupo, nós temos o útero com desenvolvimento incompleto. Então, o embriãozinho ele tem que terminar, né, completar o desenvolvimento embrionário dentro de uma bolsa chamada marsúpio. Tá? Eles também são vivíparos, só que completam o desenvolvimento dentro do marsúpio. Aí os exemplos, né, o coalo, o gambá, a cuíca e o canguru. E temos os monotremados. Esses são animais, né, são os mamíferos que são mais primitivos. Eles não têm placenta e também não têm útero. Eles colocam ovos. O término do sistema digestório deles é diferente porque termina em cloaca, né? Nós temos os exemplos o ornitorrinco e a equidna. Aqui eu coloquei, só para curiosidade de vocês, né, como o grupo dos mamíferos é bem diversificado, eu coloquei aqui só algumas das ordens dos eutérios, tá? Que são os placentários. Então tem todas essas ordens, né? Lagomorfos que são a lebre e o coelho, por exemplo, os roedores como rato, porco-espinho, capivara, cutia, esquilo, proboscídeo como elefante, e aí essa listagem todas elas surgiram de um ancestral em comum, como vocês podem ver nessa árvore, tá bom? Chegamos ao fim, desculpa, foi bem longa essa aula, mas porque eu peguei todos os grupos, né, que fazem parte dos cordados. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.